27 de fevereiro, dia de Santo Alexandre de Alexandria, 19º patriarca de Alexandria. Santo Alexandre foi nomeado patriarca de Alexandria em 313. Ele era discípulo do patriarca de Alexandria São Pedro, o mártir, e tinha ouvido as advertências que o grande bispo fez na prisão sobre o diácono Ário. Santo Alexandre liderou uma batalha incansável contra este herege, preparando o caminho para Santo Atanásio. Ário era um homem alto, de aparência grave e imponente. Ele atraiu confiança por seus modos amáveis e conversa agradável. Ele viveu austeramente, assumiu um ar de arrependimento e mostrou um aparente zelo pela religião. Com um conhecimento amplo, mas superficial da literatura profana e das ciências eclesiásticas, ele era um dialético sutil e persuasivo. No entanto, sob esta amostra exterior de virtude estava um homem de melancolia, turbulência, ambição e gosto pelas novidades. Depois de ser ordenado sacerdote e encarregado de ensinar as Escrituras, ele não pôde conter sua vaidade e se intitulou ilustre. Após a morte de Santo Áquila, bispo de Alexandria, Ário aspirou à sua sé. Quando Santo Alexandre foi escolhido para isso, Ário se tornou seu inimigo. Foi nessa época que Ário começou a ensinar sua má doutrina e a recrutar seguidores. Santo Alexandre, preocupado com a disseminação dessa heresia e encontrando Ário obstinado e incorrigível, o excomungou da diocese de Alexandria. O herege foi para a Palestina, onde recebeu o apoio de vários bispos, especialmente Eusébio de Nicomédia. Lá ele começou uma campanha de intrigas contra seus adversários. O Concílio de Nicéia em 325 condenou Ário e suas doutrinas. Naquela famosa Assembleia de Bispos, um dos grandes luminares foi Santo Alexandre. Santo Atanásio, que acompanhava Santo Alexandre, também estava presente como diácono. Santo Alexandre voltou para Alexandria, onde morreu vários anos depois, após nomear Santo Atanásio como seu sucessor. Tendo dedicado sua vida a lutar gloriosamente em defesa da Igreja, ele morreu em 328. Vale ressaltar que esta seleção fala mais de Ário do que de Santo Alexandre. A descrição do heresiarca é bem feita, pois todas as facetas psicológicas são coerentes e retratam um típico hipócrita da época que se pretendia um religioso piedoso. Hoje, muitas pessoas modernas têm uma visão favorável de um bispo com um carro moderno, talvez um esportivo, ou de um bispo que assume uma aparência comunista para dar a impressão de que é favorável aos pobres. Naquela época, os hereges costumavam assumir ares conservadores. Ário era uma figura alta com um ar imponente. Lembro-me de alguns sacerdotes cismáticos orientais com seus físicos fortes, barbas, ares vigorosos e aqueles chapéus pretos duros. Além disso, ele tinha uma presença amigável e era bem versado nas escrituras e nas ciências sagradas. Mas, no fundo, ele fervia de ambição e excessos. Aqui se vê o hipócrita. Em épocas em que o bem prevalece, o hipócrita homenageia o bem. Essa aparência de santidade tornava o combate de Santo Alexandre contra Ário mais difícil. Ário enganou muitas pessoas. Veremos esse tipo de mal com o anticristo, que também aparecerá como um santo. Nesses casos, aquele que ataca esses falsos santos parece um homem mau. Esse recurso à hipocrisia inverte tudo, o mal fica bem e vice-versa. Portanto, muitas pessoas teriam pensado que Santo Alexandre era mau porque estava atacando Ário, o que tornava a luta muito difícil. Santo Alexandre teve de lutar muito para condenar Ário e o expulsar de Alexandria. Ário acabou se tornando arcebispo de Constantinopla. Ele morreu durante uma procissão que ia à catedral, supostamente para ser readmitido para a comunhão com a Igreja. Foi uma morte extraordinária em que seu estômago explodiu e seus intestinos e órgãos vazaram. Santo Alexandre era o oposto de Ário. Ele havia sido precedido por Santo Áquila e seu secretário era Santo Atanásio. O grande Santo Atanásio era tão anti-ariano que mesmo quando todos os outros bispos e até mesmo um papa se tornaram arianos, ele ficou sozinho defendendo a ortodoxia. A perseguição que sofreu foi tão difícil que por um tempo teve de se esconder no sepulcro de seus pais e viver lá. Assim, podemos ver a crescente cadeia de santos, Santo Áquila, que foi sucedido por Santo Alexandre, que era mais do que o anterior. Em seguida, Santo Alexandre foi sucedido por Santo Atanásio,
que foi ainda maior na luta contra o arianismo. Podemos ver que a divina providência preparou uma espécie de genealogia dos santos na sede de Alexandria que se completou com o incomparável Santo Atanásio, que deu à Igreja a vitória final contra o arianismo. Essas ações da providência divina têm uma beleza arquitetônica extraordinária, que é a coisa mais bela da história. Deus faz com que um santo suceda a outro, um bom movimento gera outro. Mesmo que às vezes possa parecer que a boa causa está derrotada, ela termina vitoriosa pelas orações e intercessão de Nossa Senhora. Podemos aprender uma boa lição com a vida de Santo Alexandre e a luta contra o arianismo. Isto é, não devemos ser enganados pela aparência de santidade de muitos progressistas religiosos e seu sucesso em alguns ambientes piedosos. Além disso, não devemos desanimar quando essas mesmas pessoas nos chamam de orgulhosos e sem caridade, porque mantemos uma posição coerente com os princípios católicos. Esse tipo de acusação não deve nos incomodar. Assim como Nossa Senhora fez o apostolado de Santo Áquila, Santo Alexandre e Santo Atanásio fecundo em meio às difíceis lutas e perseguições que a boa causa sofreu, também fará crescer o nosso apostolado e nos dará os meios necessários para estabelecer seu reino. Peçamos a Santo Alexandre que nos ajude nesta luta.